vai ter o lançamento da publicação Fluvial, né? E as organizadoras, a gente tem o prazer de receber a Cláudia Zimmer e a Raquel Stolfi, e elas vão falar um pouco do processo de construção da publicação, a distribuição da publicação, e posteriormente a gente vai ter a projeção dos filmes do Helder Martinowski, que em 16mm. Então, boa noite. Boa noite também. A gente vai iniciar fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente aos artistas que estão participando da publicação. Também a equipe da Fluvial, que é a Ana Stolfi, que é a nossa designer, e a Monique Benza, a nossa produtora. Os tradutores, que é o Cristiano Passos e o Miguel Augusto Ribeiro. Também ao Carlos Schroeder, que é da editora da casa, que apoiou a publicação. A equipe do Museu Victor Meirelles, né, por estar... também a Feira de Arte Impressa Tijuana e a Turnê, que é uma feira itinerante de publicações de artistas, que aconteceu nesse fim de semana em São Paulo, em que nós fizemos o primeiro lançamento de distribuição. E a equipe do Conexão Artes Visuais Mink, Funato Petrobras, que viabilizou esse projeto. Bom, também, enfim, as nossas famílias, né, Raquel, que estão sempre envolvidas. Estão envolvidas no fluxo. Sim. Bom, esse projeto, né, as ideias, os pontos de interesse que deram início ao Fluvial, vem de um diálogo bastante antigo entre mim e a Raquel. Desde de falar sobre nossos trabalhos individuais enquanto artista, mas também de pensar no processo de um artista, né? Enfim, até a Raquel tem uma conversa que a gente já vinha... Bom, então, na verdade, eu e a Cláudia, a gente tem, né, essas conversas cruzadas já de uma longa data, e o projeto da publicação experimental Fluvial, de certa forma, ele tem início lá em 2008, quando ele começou em algumas conversas fragmentadas entre a gente, uma conversa por MSN, né, uma conversa escrita, né, nessa mediação também nos interessa, onde a gente estava indo para Belém participar de um projeto de exposição, que era uma exposição nossa que se chamou Estado Escuta, Estado Cegueira, e a gente estava conversando um pouco sobre Belém, tem a coisa do rio muito forte, né? E aí lá a gente teve esse interesse em comum pelo rio. Eu vou até ler um pedacinho da nossa conversa, né, para dar uma... Aí eu começo assim: Raquel Stolfi diz: só ando em barco com colete, é sério. Mas nós vamos nas bordas, nas beiras. Cláudia Zimmer: já estou muito corajosa de encarar o avião. Sim, colete mesmo. Cláudia te amo. Raquel: de colete nas beiras dos rios, para não correr o risco de escorregar. Mas eu só quero gravar rios sem correnteza, ou em locais mais calmos, sem o barulho da água. É rio parado. É a Cláudia: sem colete não dá. Não é Titanic, nem batom murcho, mas sei lá. Aí eu: rio sem barulho de água. Rio parado me parece pela manhã como a névoa. A Cláudia. Então, assim, esse projeto começou já, né, em pequenas partículas que a gente veio trocando a partir dos nossos processos de criação. A Cláudia estava no processo de fotografar, né, a questão da semivisibilidade, estava com interesse em fazer um trabalho com aquela paisagem fluvial, e eu já estava interessada, já tinha a minha coleção de silêncios sonoros, que eu tenho um trabalho em áudio em desenvolvimento, estava interessada em gravar esses silêncios das beiras dos rios, sem barulho d'água, né, desses rios parados. De fotografias feitas também eu fiz mesmo um trabalho chamado Rio, que fui lembrando depois para nossas conversas. Bom, de certa forma essa conversa gerou outras tantas, um processo que retomamos, de certa forma, nesse projeto, né, Fluvial em 2012, então assim, a gente já vinha pensando nisso, então a gente reelaborou e acabou surgindo uma outra conversa em 2012, aí foi uma conversa por e-mail, onde a gente pegou, essa conversa, na verdade, ela acabou constituindo uma espécie de texto-proposta que a gente publicou, né, no livreto que compõe a Fluvial. Então, essas duas vozes que a gente trocou por e-mail, elas se alternam e ao mesmo tempo se desdobram. Falando, depois a Cláudia vai comentar um pouco do processo de construção, né, da publicação do Fluvial, mas ela começa muito por essa alternância
de uma conversa sobre processos, né? E que também tem a ver com a ideia desse fluxo fluvial, né? O fluxo também é essa conversa. Esse texto proposta de 2012, né, que é esse diálogo, a gente acabou mantendo, né? A gente escreveu lá em, acho que foi em julho, a gente acabou mantendo ele, pois ele carrega várias camadas que a publicação atravessa, como as relações entre paisagem e imagem, né? Um texto fluvial ou uma imagem fluvial ou vice-versa, as relações também entre paisagem escrita e impressa e o que pode acontecer no fluxo entre o que se lê, vê, o que se escuta na leitura e na audição e o que se reinventa nesses acontecimentos movediços. Então, para a gente, a publicação fluvial, bom, a gente, acho que a Cláudia vai falar um pouquinho do processo de construção depois ao retomo, né? Quer falar? Não, sim, então, só para colocar, no início a gente tinha colocado que, falando muito dos nossos trabalhos, né, dos nossos processos individuais, então esse foi um dos pontos importantes para o início da publicação, mas que depois se abriu para 11, né, para participação, nós duas mais 9 artistas, e que a gente pensou a partir dos seus trabalhos, primeiramente. O convite desses artistas. O convite desses artistas. Mas, além dos nossos trabalhos mais recentes, que eu lembro da Raquel, que é o Mar Paradoxo, Fundo do Mar sobre o Ruído de Fundo, Fundo do Rio sobre o Ruído de Fundo, tem o meu trabalho que se chama, que vem de uma imagem que é do fundo do olho, que se chama Olho Ilha, e que eu penso esse trabalho mesmo como, né, o formato de uma ilha, ou então faço uma associação dessa imagem com o globo ocular e que as veias do fundo do olho parecem com os rios e no fim elas têm a mesma função, que é irrigar a região, e a partir dessa imagem eu faço uma série de trabalhos, mas também um trabalho que eu desenvolvo no Rio do Meio. E tem um outro ponto que é importante, que é um trabalho do Helder, por ser próximo a Raquel, né, com mais proximidade, mas conversando comigo, a gente começou a pensar que o que ele falava tinha muito a ver com as coisas que a gente já vinha pensando. O projeto Riverfilme, que ele vem desenvolvendo secretamente. Ele vai apresentar 2 hoje pra gente. Enfim, são esses 2 pontos que inicialmente foram bastante importantes. Um outro ponto do texto que a gente acha, né, e que veio, já vinha das nossas conversas, é sobre a paisagem, né, de pensar o que vem a ser a paisagem, né, sem fechar, pensando se ela não é a relação que a gente tem com o lugar, não é aquilo que se põe entre nós e o lugar, né, esse lugar que é carregado né, saturado de pequenos atos repintados, como diz o Michel Serres, mas que esses atos acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo que a chuva está caindo, o rio, né, a água do rio está correndo, o pássaro está voando, então isso tudo vai acontecendo junto. E como a gente acha beleza em tudo isso? Né? Então, se não é essa relação que é a paisagem. Tem até um autor, que é o Javier Maderoeiro, que vai falar que a paisagem é uma invenção, né? A partir de uma série de sensações, sentimentos e ideias que a gente elabora a partir do lugar e dos seus elementos constituintes. Então, também de pensar se a paisagem não é essa relação entre a geografia da terra e a geografia da mente, né? Aí retomando um pouco do pensamento do Robert Smithson, e que a Raquel, no próximo parágrafo, vai desenvolver. Quando a gente fala no próximo parágrafo, né, vem a nossa alternância da conversa, mas que está aqui acontecendo no parágrafo de áudio, né, na hora de falar. Mas o Smithson, ele é um artista que, para a gente, acho que ele interessa tanto ao processo da Cláudia quanto ao meu processo. Ele vai falar muito, tem um texto dele chamado Uma Sedimentação da Mente, Projetos de Terra, em que ele relaciona os processos de pensamento com as transformações geológicas. Né? Então, ele fala assim, dentro dos limites fissurados do cérebro, podem ocorrer colapsos, deslizamentos de escombros, avalanches. E aí tem um texto dele que eu acho muito instigante, chamado A Linguagem Agonizante. Eu vou ler um pedacinho aqui que eu acho que tem muito a ver, que ele diz assim: os nomes dos minerais e os próprios minerais não se diferem, porque no fundo, tanto do material quanto do sinal impresso, está o começo de um número abissal de fissuras. Palavras e rochas contêm uma linguagem que segue a sintaxe das fendas e rupturas. Olhe para qualquer palavra por bastante tempo e você vai vê-la se abrir em uma série de falhas, em um terreno de partículas. Cada uma contém o seu próprio vazio.
E outro ponto assim, do texto e que vem em evidência, que é a questão do título, né, de como que a gente construiu esse título, não só como a gente dispôs as palavras, mas o título que a gente chegou no pluvial fluvial, a partir desse movimento contínuo das águas, e que quando a gente elaborou o pluvial fluvial, a gente ficou pensando o que a gente, qual das duas palavras a gente ia colocar primeiro, se era flu ou flu. Na verdade era fluvial, né? Surgiu só como fluvial e depois a gente foi agregando. Então, nessa decisão entre ser pluvial ou fluvial primeiro, que tem vice-versa ali já, né? Uma coisa que está na outra, a gente decidiu colocar pluvial primeiro pela sonoridade. Naquele momento parecia que seria melhor, né? E tem um outro ponto que foi de dispor as palavras, uma acima e outra abaixo, que tem relação assim, com a ideia mais simples que a gente pode ter de paisagem, que é céu e terra, né? E entre elas delineada a linha do horizonte. Pluvial, chuva, fluvial, né? Enfim, fluvial, céu e terra. Chuva e rio. E que nessa ideia de pensar a disposição das palavras, a Ana, que é a designer, ela desenvolveu muito bem o projeto todo, quando ela consegue, né, em todo o projeto, mas acho que está aqui, quando ela consegue, nessas páginas, nessas duas páginas, ela faz essa paisagem tipográfica e que ela acaba aparecendo mesmo a chuva caindo e o rio correndo. E esse vice-versa que a gente fala o tempo todo, que tem no projeto, isso ela também consegue, quando a gente vira, ainda parece a chuva caindo e a água do rio correndo. A gente queria soltar agora o depoimento da Ana Stolf, que foi a nossa designer, e que trabalhou muito na nossa equipe de concepção, né, junto à concepção do projeto. Ela vai falar um pouquinho sobre como foi construir esse projeto gráfico. Só colocando ali na fala que ela essa coisa dessa paisagem tipográfica já era um processo dela anterior. Ela vai falar, isso é muito legal. Assim, eu tinha todos os interesses do projeto da Cláudia, do meu processo, né, por essa alternância e vice-versa entre palavra e imagem, né, essa paisagem impressa, né, ou essa paisagem escrita, mas a Ana também tinha um processo dela autoral e que se relaciona também com o projeto dela de mestrado, né, assim como a Cláudia com o projeto de doutorado, eu também nas pesquisas artísticas. O projeto gráfico de Alto Fluvial, ele foi um desdobramento de um livro chamado Títulos de Chuva, que eu desenvolvi durante a minha pesquisa de mestrado e que também faz parte de uma coleção que ainda está em projeto, na verdade, chamada Séries Tipográficas. Essa coleção ela começou em 2010 com um livrinho super simples que eu fiz, que se chamava Digitar a Paisagem, onde a ideia era a mesma, que era essa de recolher caracteres específicos de diferentes tipografias, compondo então essas espécies de paisagens narrativas em cada uma das séries. Com isso, então, o desdobramento para o fluvial e somou no projeto dicas e craves de 3 tipografias diferentes, formando chuvas e rios tipográficos que vieram avaliar com o diálogo proposto da publicação, que foi diagramado no livreto. Eu aproveitei as 3 tipografias para diferenciar as falas da Raquel e da Cláudia nesse diálogo proposto, e ainda a marca principal da publicação, sendo que para as falas as diferenças tipográficas são nem muito gritantes nem muito sutis, como numa conversa onde cada um fala e depois espera o outro falar. Então, nessa relação fala e espera, como se a espera de um olhasse a fala do outro. E por isso, em cada página do livreto, algo da fala anterior permanece na página como um pensamento do que foi dito antes. Além disso, tem as cores da publicação, que são o cinza, chuva e o azul rio, e vice-versa, e fecham o projeto nessa mesma diferença, que também não é tão distante nem tão sutil, como a maneira em que foram dispostos todos os elementos da publicação, sempre pensando
pensando numa diferença entre duas coisas, entre o pluvial e o fluvial, entre o rio e a chuva, mas que, de certa forma, são a mesma coisa, que é a água, nesse caso. Bom, e um último ponto, né, que a Pluflu é um pouco o apelido afetivo que a gente deu para pluvial fluvial, né, que a gente vem há um tempo trabalhando, que a Pluflu nos lembra também, é um pouco que ela traz à tona uma série de questões que a gente já vai entrar agora, depois no trabalho de cada artista, mas ela lembra muito de aquela situação de quando a gente fala sobre o tempo, né? Quando falamos sobre o tempo, não há nada mais a dizer, né? Ou pode ser o começo para tentar dizer algo. Quando nada acontece, quando alguém pergunta, tá frio, né, dentro do elevador, hoje vai chover, né? Esse quando nada acontece parece uma superfície deslizante. Nas cidades do interior fala-se muito sobre o tempo, que por sua vez envolve ciclos incontroláveis, mas influenciáveis, como aquela fala, eu lembro muito meu pai falando, sinto que vai chover hoje vai ser quente, né? E se estamos submersos na umidade de um dia de chuva, isso pode ser o assunto de uma conversa até com um possível desconhecido. Falar do tempo é também ter um assunto aparentemente concreto e existencial. Estamos talvez um pouco mais seguros quando falamos do tempo, ou estamos vivos aqui e agora. A página. Onde é que eu apago a lanterna? Só me diz. Agora é um River 4.